Fala, gente rica, como é que vocês estão? Doido, eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje vamos atender a um pedido aí de um seguidor. Eu peço até perdão por não me lembrar o nome do inscrito aí que pediu esse vídeo. Vamos falar sobre a empresa Azevedo e Travassos, a ZEV3, a ZEV4. Vamos abordar alguns assuntos aí, porque essa empresa movimentou o mercado, está movimentando o mercado aí nos últimos meses, aí nos últimos dias, né? E a ação aí já subiu com força. Nos últimos 12 meses já subiu aí mais de 50%, já subiu aí 84%, agora só em um mês. E a galera quer saber por que essa ação está subindo tanto e se vale a pena entrar nesse ativo. Então, se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para tu ficar por dentro do assunto. Aí já deixa aquele like, faz aquele comentário top line para dar aquele incentivo pro canal interagir com a galera. E sem mais converseiro, bora falar de Azevedo, de Travassos, bora falar dessa empresa dele. Lembrando que o conteúdo desse vídeo não sugere recomendação de investimento. Trata-se apenas de um conteúdo informativo para deixar você inteirado sobre o que está acontecendo, né? Azevedo e Travassos é uma empresa centenária, é uma empresa que já está listada na Bolsa de Valores aí desde 1984, olha só, bastante tempo, né? É uma empresa que existe desde 1922 e foi criada aí por dois engenheiros que inclusive eram charás. Dois Francisco, Francisco Azevedo e Francisco sei que lá Travassos, alguma coisa do tipo. Só sei que um era Azevedo e o outro era Travassos, e os caras eram engenheiros e criaram essa empresa aí como uma prestadora de serviços aí de engenharia, né? Então ela começou como uma empreiteira e foi crescendo, né? Foi mudando o seu modelo de negócio e até que em 1984 a empresa fez o seu IPO e começou a negociar suas ações na Bolsa de Valores. E essa empresa ela é mais focada na construção pesada, né? Uma empresa que já construiu bastante coisa, né? Uma empresa que já foi muito importante para o crescimento, para o progresso do Brasil, né? Os caras já construíram de portos, aeroportos, túneis de metrô, inclusive tem uma rodovia importantíssima aqui no estado de São Paulo, o sistema Imigrantes, para quem conhece aí. Esses caras são os responsáveis por construir esse sistema aí, então os caras são muito fortes nesse segmento de construção. Aí os caras, em 2019, a Rocket Capital assumiu o controle da Azevedo e Travassos. Então, ela passou de uma empresa simples ali de engenharia para uma holding da sua própria empresa. Então, a Azevedo e Travassos ela é uma holding da sua própria empresa. Em 2021, elas adquiriram a Eftos, que é uma empresa focada aí na construção, montagem e manutenção dessas plataformas de petróleo e gás. E eles fizeram essa aquisição justamente com foco em voltar a explorar esses campos maduros de petróleo e gás. Porque a empresa, quando fez o seu IPO ali, acabou levantando uma grana justamente para entrar nesse segmento aí de exploração desses campos maduros de petróleo. Essa empresa, quando ela teve o controle aí assumido pela Rocket Capital, ela fez algumas capitalizações. Então ela fez ali uma reestruturação para voltar forte nessa questão aí da exploração de petróleo. E foi justamente isso que fez o mercado se mexer, olhar para a ação, e a ação valorizou bastante. Aí essa empresa quer utilizar a Eftos para voltar com força na exploração desses campos maduros. Por quê? A gente sabe que o mundo inteiro tem passado por mudança na questão da matriz energética, né? Cada vez menos a gente precisa depender do petróleo para a energia, para a produção de energia. Só que isso ainda vai demorar muito para acontecer. O petróleo vai demorar muito ainda para virar inútil, né? Se é que nós aqui vamos ainda ver, ou só as próximas gerações aí. Então, para a gente entender por que essa ação subiu tanto, a gente precisa olhar para o que está acontecendo. Então a gente olhou aí que algumas notícias têm surgido, né? A Azevedo e Travassos anunciou nesta quinta-feira que assinou um memorando de entendimento para iniciar os estudos para uma eventual compra de parte ou a totalidade dos ativos da PetroRio, que atua na exploração de campos maduros de petróleo no Nordeste. A parceria focará no incremento da produção dos campos maduros da PetroRio, concedendo à AIT
através de sua nova subsidiária, Azevedo e Travassos Petroleum, ATP, opção de aquisição de parte ou totalidade dos referidos ativos operacionais da PetroRio, ou ainda da própria empresa, escreveu a Azevedo e Travassos em comunicado ao mercado. Só que para a gente investir nessa empresa, decidir se a gente investe ou não, se vale a pena ou não, a gente precisa olhar algumas coisas. Aí se a gente pegar a cotação das ações dessa empresa, pelo menos aqui a ZEV4, né, a gente vê aí uma ação em R$ 3,26 e que já teve uma valorização aí no mês de 84,18% e uma valorização aí de 54,5% nos últimos 12 meses. Só que aí a gente vai ver alguns indicadores aqui e a gente vê aqui muita coisa negativa, né? Por exemplo, aqui a gente vê um PL negativo. Isso aqui indica o quê? Indica que a empresa tem mais passivo do que ativo. A gente vê um lucro por ação aqui negativo, né, de 0,51. A gente vê um VPA de 1,28. A gente vê aqui um EV/EBITDA de menos 11,91. E se a gente olhar aqui os indicadores de rentabilidade, a gente vê uma receita que cresceu 43,23%. Só que aí a gente vê um lucro zerado, a gente vê um ROI negativo de menos 40%, um ROIC também negativo de menos 73%. Ou seja, é uma empresa que não rentabiliza ainda. É mais uma expectativa aí dessa possível volta da empresa na exploração de petróleo e gás. Outra coisa importante que a gente precisa olhar é os detalhes aqui das ações da empresa. A gente vê aqui o setor da empresa e o segmento, né, que é construção e engenharia e construção pesada. A gente vê a governança da empresa, que é o tradicional, né? Não é uma governança corporativa aí das mais transparentes, né? Como, por exemplo, aí o nível 2 e o novo mercado. A gente vê aqui que é uma empresa centenária, a gente vê que a empresa tem 39% das ações ordinárias em free float e 68% das ações preferenciais em free float. Outra coisa bastante importante aqui é o tag along, que no caso da Azevedo e Travassos aqui não tem, é zerado, né? O acionista minoritário está lascado, não vai ter direito aí de rever o seu recurso aí na totalidade, né? Vai depender aí de quantos caras quiserem pagar aí por essas ações. E a gente precisa também olhar para os números da empresa, pelo menos para o último balanço, para a gente ter uma ideia de para onde essa empresa pode ir, aonde essa empresa pode chegar. Aí a gente forma aí uma opinião para ver se vale a pena e traça uma estratégia para estar adquirindo ou não os papéis dessa empresa. E dando uma olhada aqui nos destaques dos principais números do segundo trimestre da Azevedo e Travassos, a gente vê, por exemplo, aqui, ó, 9,6 bilhões de projetos em orçamentos, propostas entregues até o segundo trimestre de 2023. A gente vê 978,1 milhões em backlog desses projetos aí até o final de 2023. Para quem não sabe o que é backlog, é o que está ali aguardando a movimentação ali, aguardando esse negócio aí entrar em operação. A gente vê uma receita bruta aí de 161,9 milhões de reais, um crescimento de 65% na comparação aí com o segundo trimestre, atingindo em uma totalidade de 333,8 milhões de receita bruta no semestre, um crescimento de 82,6%. Lucro bruto do segundo trimestre, crescimento de 18,5 milhões de reais na comparação anual, alcançando 32,4 milhões no semestre, um crescimento de 36,8 milhões aí na comparação com o semestre anterior e uma margem bruta que teve um crescimento aí de 14,9 pontos percentuais. Um lucro líquido no trimestre que atingiu 42,3 milhões de reais e atingiu no semestre aí 22,2 milhões de reais. E uma posição de caixa que cresceu 76,3%. Então a gente olha para alguns indicadores e a gente vê que não tem nada bom ali, né? Apesar de ser uma empresa centenária, apesar de ser uma empresa que está querendo voltar, a gente precisa olhar para tudo isso para traçar uma estratégia de investimento. Eu olhei para esses indicadores aí, né? E só olhando para o tag along, você já tem uma ideia de, caso você queira investir nessa empresa, da estratégia que você deve tomar. Olhando para o tag along, que é zero aí, não tem tag along, você já vê que é uma empresa que não dá para você virar sócio. Não é uma ação para você carregar aí para sempre, né? Uma ação de dividendo, por exemplo. Então, no meu ponto de vista, para longo prazo não compensa você carregar esse negócio. Então, você precisa traçar uma estratégia para ver se dá para você ganhar dinheiro ali no curto, médio prazo, né? Vai carregar um trem que você corre risco depois de perder tudo. Beleza? Então, é por isso que essa ação, ela subiu,
fez uma parceria aí, como citado no trecho da matéria, para explorar campos maduros lá no Nordeste. Isso aí acontecendo, essa empresa vai gerar muita receita. Isso é fato, né? Vai gerar receita com força, porque a exploração de petróleo gera bastante receita e é isso que chamou a atenção do mercado. Beleza? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo. Fui!